Deus, eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor é um Deus que se revela aos teus filhos. Então eu peço que o Senhor venha falar conosco aqui nessa noite, Deus. O Senhor não é um Deus que fala. O Senhor não é um Deus mudo. O Senhor não é um Deus de bronze. O Senhor não é um Deus de pedra. Eu sirvo a um Deus que é vivo. Eu sirvo a um Deus que age. Eu sirvo a um Deus que pode. Eu sirvo a um Deus que está. Eu sirvo a um Deus que sabe, tudo pode. Está em todos os lugares. E eu sei, Pai, que o Senhor tem poder para romper qualquer barreira. Qualquer barreira. Rompe as barreiras nessa noite aqui, Deus. Em nome de Jesus. Tudo que se levanta contrário à Tua vontade, tudo que se levanta contrário à Tua palavra, venha estar caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Nós não vivemos pelas vistas, mas nós vivemos pelo aquilo que a gente crê. A Tua palavra é verdade. Fala conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão, na presença do Senhor. Deus é um Deus que fala com o seu povo. É só você estudar a história do povo de Israel e você percebe quantas vezes Deus orientava o povo, Deus exortava o povo. Você vê que Deus não era um Deus que deixava o povo de Israel à mercê das circunstâncias. Ele sempre estava com o povo de Israel agindo, fazendo, falando. E assim como Ele esteve com o povo de Israel naquele deserto, Ele está com você e comigo, aqui nos dias de hoje. Amém? E Ele também não nos deixa à mercê da vida, à mercê das circunstâncias. Ele fala conosco, e Ele às vezes traz a gente na igreja para a gente ouvir a voz dEle. Então creia que Deus vai falar com você. Aleluia? Aleluia. Nós vivemos 2022 anos depois de quem, né? De Cristo. Até estão tentando mudar, né? Agora estão tentando usar outros termos. Depois da era cristã, antes da era cristã e depois da era cristã. Mas o fato é que Jesus veio e marcou a história e mudou a humanidade. Nós sabemos disso. A gente tem que viver isso. Mesmo que o sistema do mundo queira mudar as regras, até do calendário, eu sei que Jesus Cristo mudou a minha história. Já mudou a sua história. E a gente então passa a viver uma vida de Jesus, a gente passa a viver a vida de Cristo. E essa vida de Cristo envolve, primeiramente, aceitá-lo, reconhecê-lo como Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo Filho de Deus, reconhecer e entender o plano da salvação, então que Ele morreu, que Ele ressuscitou pelos nossos pecados. A vida cristã também envolve termos uma vida de experiências com Deus, uma vida sobrenatural, onde a gente vive um evangelho pessoal. Então a nossa história é marcada por vários episódios da presença de Deus, do agir de Deus, da manifestação da glória de Deus. O cristianismo também envolve uma vida de igreja, da gente trabalhar na casa de Deus, se envolver nos ministérios, nos departamentos da igreja, na comunhão com os irmãos, que a nossa história é escrita e marcada através de fotos, né? E quando tem o aniversário da igreja, então a gente pode ver o nosso rosto estampado na história da igreja. Isso é bênção, isso é cristianismo. Amém? Mas a maior marca do cristianismo na nossa vida, a maior vertente, a maior área do cristianismo está na mudança de caráter.
Nós somos cristãos de verdade na medida em que nós deixamos o Espírito Santo nos moldar, na medida que nós deixamos que a gente seja transformado de glória em glória. Cristianismo é transformação. E se não há transformação, algo está errado. Se eu não mudo, se eu não me transformo, se o Evangelho não cai no meu coração e não gera algo novo, então eu não estou vivendo o cristianismo. Estou vivendo uma religião, eu aderi a um tipo de vida apenas, eu aderi a um clube, eu entrei para um time, mas eu não estou vivendo o cristianismo de verdade, porque cristianismo gera mudança. Cristo em nós gera algo novo. E a gente é tentado a se adaptar a uma vida religiosa. A gente se acostuma muito fácil a uma rotina. E a gente se esquece que cristianismo, o cerne do que Jesus pregou é que eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar. O meu caráter tem que ser moldado, porque se isso não estiver acontecendo, eu não estou vivendo o cristianismo de verdade. E Deus me trouxe aqui para te falar isso. Você precisa de mudança na sua vida. Entenda isso. Você cristão, você membro da Igreja Ágape, você que está nos assistindo através dessa internet, saiba, você precisa de mudança. Eu preciso de mudança. E Deus investe pesado nisso. Saiba que Deus investe muito pesado. Deus, na verdade, investiu algo que Ele tinha de mais precioso, que foi o Filho dEle, para que eu me transforme numa nova criatura, numa pessoa melhor. Por melhor que você ache que você seja, por mais bonitinho que você seja, por mais engomadinho que você esteja, Deus sonda o nosso interior, Deus sonda o nosso coração, e Ele enxerga que eu preciso de mudança. E o maior risco do crente é quando ele para de mudar. O maior risco do cristão é quando ele já não enxerga áreas da vida dele que precisa de conserto, que precisa de melhora. Ele passa a se achar um crente nível 2, ele é melhor do que os outros crentes, ele acha que ele já chegou num estágio de santidade em que Deus só confia nele, e que Deus não precisa mais trabalhar nele, e que Deus só vai trabalhar nas outras pessoas ao redor. Todo mundo ao meu redor precisa mudar, mas eu não preciso porque eu já sou perfeito. Que risco grande que a gente corre. E se você se encontra nessa situação, o Espírito Santo está te dando esse chacoalhão aqui nessa noite, te dizendo, você precisa de mudança. Eu ainda não estou do jeito que Deus quer que eu esteja. Eu ainda não sou parecido com Cristo, então eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso mudar o jeito que eu falo. Eu preciso mudar o jeito que eu ajo. Eu tenho que mudar o jeito que eu penso. Porque eu ainda não sou igual a Cristo. Se eu não sou igual a Cristo, então eu preciso de mudança na minha vida. Você precisa de mudança. Se você pega o ministério de Jesus e olha com esses olhos, você observa que incansavelmente Jesus estava tentando gerar mudança na vida dos discípulos. Se você lê os evangelhos, você lê o Novo Testamento, então você enxerga a marca da mensagem de Cristo devemos ser a imagem e semelhança dele.
E quando a gente olha para Cristo e compara conosco, quão longe ainda estamos de nos parecer com o Mestre? Quão longe eu ainda estou de ser a imagem e semelhança de Cristo? Porque eu ainda tenho uma natureza humana dentro de mim. Porque eu ainda tenho o velho homem que quer se levantar todos os dias. O velho Marcelo que quer fazer as coisas de acordo com a minha vontade. Eu vejo uma batalha acontecendo dentro de mim, sempre querendo me impulsionar para as coisas deste mundo, para as concupiscências, para os desejos da carne. Se eu olho com o filtro de Jesus na minha vida, eu enxergo quantas falhas ainda precisam ser lapidadas no meu caráter. Não nos conformemos com o estágio que a gente está, meu irmão. Não se deixe enganar pelo seu próprio ego. Você precisa de mudança, sim. Eu preciso de mudança, sim. Jesus, tem misericórdia de mim. Essa é a frase que eu acredito que nós precisamos falar nessa noite. Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu ainda não sou igual ao Senhor. E nas circunstâncias da vida, nas pressões do dia a dia, quantas vezes a gente cede ao pecado, quantas vezes a gente abre mão de fazer a vontade de Deus, quantas vezes a gente deixa o medo imperar na nossa vida. Mas glória a Deus porque a gente está aqui nessa noite. A gente se expõe à palavra de Deus e ela tem o poder de transformar a nossa vida. Mas ela só vai transformar a nossa vida se a gente entende que a gente precisa de mudança. Sabe aquele crente que vem na igreja, ouve a palavra e ele começa a contar nos dedos quantas pessoas que deveriam estar aqui para ouvir aquela palavra, porque elas sim precisam ouvir essa palavra, eu não. Isso se chama religiosidade, meu irmão. É isso que aqueles fariseus e aqueles saduceus faziam. Eles olhavam até para Jesus e achavam que Jesus estava errado, que eles estavam certos. Se tem alguém que precisa ouvir essa palavra nessa noite, sou eu. Eu preciso de mudança. Porque eu ainda não estou igual a Jesus. E eu creio que você ainda não está igual a Jesus. Amém? Prepara o capacete. Romanos 12, vamos ler Romanos 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis ser capazes de discernir e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a palavra do Senhor fala assim: rogo-lhes, irmãos que estão aqui nessa noite, nessa igreja, Deus está nos pedindo, ofereçam-se como sacrifício vivo e santo. Isso é culto racional. Não tomem a forma do mundo, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, não aderir ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Porque quando isso acontece na vida do crente, ele é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa vida começa a prosperar. Deus está investindo pesado na sua mudança, sabe por quê? Porque Ele te ama. Só se eu mudo é que eu passo a discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é por isso que Deus está, neste momento, lapidando o meu caráter, trabalhando no meu ser, investindo para que o Marcelo muda, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um novo jeito de pensar. Aqui está, essa palavra nos fala isso. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. É preciso mudar aqui a nossa visão. É preciso que a gente renove a maneira como a gente olha para a vida, a maneira como a gente olha para as pessoas. É preciso que a gente mude a forma como a gente olha para Deus. Todos aqui têm um passado. Todos nós temos lembranças, nós temos experiências, nós vivemos circunstâncias, nós temos uma personalidade. E talvez na sua história você já apanhou muito no mundo de Satanás. Talvez você já foi judiado pelo príncipe deste mundo. E a gente se converte, a gente recebe Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. E às vezes a gente quer trazer essas coisas para o nosso relacionamento. Mas Deus fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O velho homem tem que morrer, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo na sua vida. Tudo se fez novo na minha vida. Deus zerou a nossa conta. Deus mudou a nossa história. A gente recebe Jesus, então o nosso passado é apagado. Deus nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Já pensou nisso, meu irmão? Imagina se uma pessoa tivesse muito atrapalhada em sua vida, toda enrolada em dívidas, na vida sentimental, na vida espiritual, e aí ela tem a oportunidade de recomeçar do zero. Vamos começar de novo? Deus nos dá essa oportunidade, eis que tudo se faz novo. Você pode recomeçar. Você tem que querer essa transformação, mas você pode recomeçar em Cristo. Aleluia! Transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Entenda isso, Deus te dá a oportunidade de mudar, Deus te dá uma oportunidade de ser uma nova criatura. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos daquela velha vida que a gente levava, não. Tira esse fardo porque ele não é seu. Você pode ser uma nova criatura em Cristo. Um trabalhão foi dado para que isso pudesse, para a gente poder desfrutar disso. Jesus teve que morrer. E se Deus está nos dando essa oportunidade de sermos nova criatura, vamos ser nova criatura, gente. Vamos deixar o Espírito Santo lapidar o nosso caráter. Vamos deixar o Espírito Santo fazer novas todas as coisas. Vamos deixar Deus, a partir de hoje, escrever a nossa história. Vamos deixar que Ele dirija, não a gente. Vamos entregar a direção na mão de Deus. Deus, faz algo novo, pode agir, pode conduzir. E essa palavra é para nós cristãos. Porque quando Paulo escreveu aos Romanos, ele estava escrevendo para crentes. Já existia uma igreja em Roma, já existia pessoas que já tinham uma caminhada, uma jornada com Cristo. E ele está falando, transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos.
E a gente pode pegar um exemplo bíblico de uma pessoa que foi transformada por Cristo, que é Paulo. Vocês se lembram o passado de Paulo? Paulo era um homem extremamente zeloso na sua religião judaica. Ele era super envolvido na religião dele. Ele era os cabeças lá da religião dele, ele era exemplo, ele era muito zeloso com tudo que ele fazia. E esse zelo era tão grande, mas tão grande, que ele passa a perseguir os cristãos, achando que a mensagem de Cristo ia contra os ensinamentos da sua religião, e ele passa a perseguir a igreja. E ele começa a se destacar nesse ofício de perseguir crente. E ele começa a receber autorização da liderança judaica para perseguir crente, e com cartas na mão, ele vai para Damasco para capturar alguns crentes para prendê-los. Mas Jesus já tinha armado uma emboscada para ele no caminho. Assim como um dia Jesus armou um laço para te pegar. Jesus falando, é hoje que eu me encontro com você, Paulo. Você quer ter um encontro comigo? Então eu vou me revelar para você. Abre comigo Atos 9. A gente vai ler, aqui é o relato da conversão de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1. E a transformação foi tão grande na vida daquele homem, que até seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Amém? Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para que a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, já não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Aquele homem cheio de autoridade humana, aquele homem letrado, formado na escola de Gamaliel, poliglota, influente, diante de Jesus foi ao chão. Todo joelho se dobra diante de Jesus. Todo joelho se dobra diante de Jesus, inclusive o joelho do nosso ego, inclusive o joelho da nossa personalidade pecaminosa, tem que se dobrar. E aquele homem tem aquele encontro com Jesus marcante, algo sobrenatural. Ele que vivia uma religião, ele passa a ter uma experiência espiritual, e ele vê uma voz falando com ele do céu, e ele cai, e a voz fala com ele: Saulo, por que você está me perseguindo? E ele consegue ter coragem para fazer uma pergunta: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E você pode ver
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está escolhendo o caminho mais difícil, Saulo. Eu vou ter que dar um jeito em você, rapaz, porque você precisa ser transformado. E aquele homem, todo preparado na teologia, no diploma, aquele homem todo preparado na influência, aquele homem tem um encontro com Jesus tão impactante que ele não consegue sequer ficar de pé. Então, aquela luz cega Paulo e ele vai para Damasco. Ele sai para ir para Damasco com um nível de autoridade, com um nível de arrogância, com um nível de prepotência, com uma intenção, mas ele entra em Damasco totalmente quebrado por Jesus. E eu quero te dizer que quando o orgulho se levanta na nossa vida, Jesus faz isso por amor a nós. Entenda, Jesus não estava com ódio de Paulo, ele amava Paulo, ele sabia que Paulo poderia ser um instrumento, e foi o instrumento de Deus. Paulo produziu cartas, que 90% do Novo Testamento foi através do ministério de Paulo, mas ele enxergava Paulo assim, mas Paulo ainda não estava assim, então ele tem que ter um encontro direto, um confronto com Paulo, e fala: rapaz, eu vou colocar você no seu lugar, que é aos meus pés. E Jesus faz isso na vida do crente. Muitas vezes ele usa as circunstâncias, muitas vezes ele usa as lutas, muitas vezes ele permite que certas coisas venham na nossa vida, para a gente saber qual é o nosso lugar, que é aos pés do Senhor. Quando a arrogância, quando a prepotência se levanta, quando a gente começa a achar que a gente é o bom, que a gente sabe tudo, que a gente consegue tudo, então Jesus vem e passa uma rasteira na gente, para que a gente possa estar no lugar que a gente deve estar, aos pés dele. Entenda uma coisa, Jesus não está fazendo isso para te humilhar, meu irmão. Jesus não está fazendo isso, quando ele faz esse tipo de coisa na vida do crente, ele não está fazendo isso pelo seu mal. É porque no mundo espiritual existe uma lei que impera, que é o nome de Jesus que tem autoridade, que é o poder de Jesus Cristo que faz as coisas acontecerem. E se a gente começa a querer tomar à frente de Jesus, mesmo que na marra, nos pega e coloca debaixo da asa dele: vem aqui, fica aqui, é aqui que você vai vencer, é debaixo do meu braço que você vai conseguir vencer. Talvez Jesus esteja fazendo isso com você. Nesse exato momento. Recebe a repreensão de Jesus, meu irmão. Como Paulo teve aquele encontro e ele vai, meio que como tem a expressão, né, com o rabinho entre as pernas, ele entra em Damasco. E a palavra fala que ele fica 3 dias ali, cego. E ele não sabia que ele ia voltar a ver. Deus deixou ele na geladeira, falou assim: ó, vai para Damasco que alguém vai aparecer e vai falar o que você tem que fazer. E ele fica lá por 3 dias. Mas a palavra relata que ele não ficou de bobeira. Ele ficou jejuando e orando, buscando revelação do Senhor. Deus, tudo que eu sabia eu já não sei mais. Deus, toda a base que eu tinha na Torá, na lei do Velho Testamento, nos profetas, já bagunçou tudo na minha cabeça. Deus, olha, esse Jesus que eu achava que estava errado é o que está certo, e agora, Deus, fala comigo, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, o Senhor não vai mandar ninguém aqui. Eu imagino o clamor de Paulo ali, mas o fato é que ele estava buscando Deus. Eu preciso então receber orientação, e Deus vai lá, bate na porta de Ananias. Bom dia, Ananias, meu servo. Eu tenho uma missão para você. Vai lá na casa tal, na rua tal, e você vai ensinar uma pessoa lá sobre o caminho. Você vai falar o plano da salvação para ele. E quando Deus conta quem era, Ananias fala: Senhor, o Senhor não conhece esse homem, Deus. Esse homem vem aqui justamente para nos pegar.
E Deus fala: Ananias, entenda, eu tenho uma obra na vida desse homem. Entenda, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida, por isso que Ele quer que você seja transformado. Por isso que você tem que deixar o Espírito Santo te lapidar. Porque Deus quer te usar, assim como Ele usou Paulo. Ele quer te usar, Ele quer me usar. E então, aquele servo do Senhor vai até lá. E aquele homem que era letrado, que conhecia todas as coisas do Velho Testamento, começa a receber algo novo do Senhor. Deixa eu te explicar o plano da salvação. Jesus é o Filho de Deus. E foram verdades que confrontavam tudo o que Paulo acreditava. Foram verdades que devem ter sido difíceis de Paulo engolir, meu irmão. Pensa nisso, porque Paulo era humano. Ele tinha crescido, doutrinado de uma maneira. Assim como a gente, às vezes, a gente cresce, a gente tem uma experiência e a gente aprende a fazer as coisas de uma determinada forma. E a gente recebe Jesus, a gente tem um encontro com Cristo, e aí a Bíblia começa a ensinar a gente que não é dessa forma, a gente tem que agir de outra forma. Difícil de engolir, não é fácil. Porque vai contra a nossa programação, vai contra a maneira padrão de fazer as coisas. Porque o mundo tem um jeito de fazer as coisas. Mas nós não estamos mais no mundo. Nós somos novas criaturas. E a gente tem que passar a viver o jeito de Deus, não o nosso jeito. Então Paulo começa a pregar Jesus Cristo. Aquele homem que antes perseguia cristãos, começa a pregar Jesus. Você imagina, meu irmão, isso? Quantos momentos de constrangimento Paulo pode ter passado no início da sua jornada de evangelista? Porque a palavra fala que até mesmo os cristãos tinham medo dele, achavam que ele estava era um plano dele para capturar cristãos. E Barnabé Deus usa a vida de Barnabé e apresenta a Paulo: não, gente, esse homem se converteu de verdade, ele mudou. Imagina aqueles líderes lá, os professores de Saulo, os compatriotas de Saulo, aquele povo que queria colar nas provas de Saulo, porque Saulo era o primeiro, tirava 10 em tudo, os amigos de turma de Saulo, da religião dele antiga, estão olhando para Saulo agora e falando: o que aconteceu? Ele está louco? E Paulo, chega um momento da vida dele que ele fala: tudo que eu vivi, tudo que eu sabia, tudo que eu era, eu considerei como esterco diante da maravilhosa graça de Jesus Cristo. Ele entendeu que a parte que Jesus tinha para ele era muito maior, muito superior do que aquela mera religião que ele vivia. E eu quero dizer para você, o futuro que Deus tem para você é muito maior do que você vai conquistar com a força do seu braço. É muito maior do que eu conseguiria vivendo a vida no meu estilo. Você tem a opção de viver a vida no seu estilo ou no estilo de Jesus, mas a vida que Jesus tem para você é muito melhor. Viva o estilo de vida de Jesus Cristo, porque então você vai ser feliz, porque então você vai se realizar, porque aí então você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Eu vou te dar um exemplo disso. Quem aqui já teve a oportunidade de ser usado por Deus de alguma forma? Levanta a mão. Ser usado para abençoar a vida de alguém, para ministrar uma palavra. Se alguém te oferecesse qualquer quantia para comprar esse momento da sua vida, você venderia? Jamais. Se recorda qual foi a satisfação no seu coração. Se recorda o sentimento que inundou a sua vida naquela hora que você estava sendo usado por Deus. Dinheiro no mundo compra. Eu queria era viver isso aqui 100% eternamente. Essa sensação, essa atmosfera, essa presença de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Ele tem preparado para você. Imagina como vai ser o céu. Porque se hoje a gente vê em parte, mas lá no céu a gente vai ver face a face. Vamos viver o estilo de vida de Jesus. Para isso você tem que mudar. Ministra isso para o seu irmão que está aí. Você precisa mudar. Fala para ele isso. Você pode falar mais uma coisa para ele também. Diga assim: eu preciso mudar. E é incrível, meu irmão, como a gente joga no ar. Eu preciso de mudança. É tipo um remédio genérico, né? Eu preciso de mudança. Todo mundo precisa, então eu preciso. Não, meu irmão, não perca essa oportunidade. O Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite. Tente encontrar os pontos da sua vida que você precisa realmente mudar. Não deixa esse pensamento genérico inundar a sua mente. Eu preciso de mudança. Todo mundo precisa de mudança. Não, eu preciso de mudança nisso, nisso, nisso e nisso. Pensa agora. Você entendeu que você precisa mudar, mas no que você precisa mudar? Pensa agora. Não precisa falar em voz alta, não, para não escandalizar os irmãos. Eu também não preciso falar, mas quais áreas da minha vida eu preciso mudar? Talvez a maneira como você fale, talvez a maneira como você haja, a maneira como você pensa, talvez é o seu orgulho, talvez é a sua ambição, a sua cobiça, talvez é o seu linguajar, talvez é a sua brutalidade com sua família, talvez é a sua falta de fé, o seu medo. Você precisa de mudança, eu preciso de mudança. E a gente também tem a vida de Pedro. Outro exemplo de mudança. Só que Pedro, a gente vê que ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus mais tempo. E a gente vai vendo que em diversos momentos, Jesus usa as circunstâncias para dar uma cacetada em Pedro para ele mudar. Porque você sabe que Pedro tinha personalidade forte, né? A gente enxerga isso em Pedro, esse homem, grande homem de Deus. Mas a gente percebe que Pedro não era calminho. A gente enxerga que Pedro, ele era arretado, como diz lá, né, o pessoal lá do Nordeste, de Picos lá. Pedro era um homem de personalidade forte, que falava o que pensava, ele era brutão. E Jesus respondia na mesma moeda com ele. E eu vejo que essa é a beleza de Deus, que Deus é um Deus pessoal. Ele bate em você na medida que você aguenta apanhar. Ele bate em mim na medida que eu aguento. Tem uns que tem que ser na machadada, porque senão não muda. Já tem outros que ele consegue falar com amor, vai tocando, né? Vai tocando a ovelhinha vai pela porta certa. Já tem ovelha rebelde, que às vezes ele vem e desce o sarrafo mesmo, mas porque ele nos ama. Talvez você seja o tipo de que tem que tomar pancada. Deixa Deus dar pancada, meu irmão. Talvez você seja mais amoroso. Talvez você obedeça ouvindo a voz de Deus. Então, ouça a voz de Deus. Abre comigo. A gente vai estar vendo alguns episódios na vida de Pedro. Mateus 14. Mateus 14. A gente vai ler o versículo 25. Esse é um episódio tremendo. Jesus dá um susto naqueles discípulos que, se não tivessem no barco, estariam correndo até agora, né? Alta madrugada,
Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Tenta visualizar isso. Isso aqui não é uma historinha de criança, meu irmão. Isso aconteceu. Alta madrugada. Que hora que você acha que é alta madrugada? Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Imagina você num barco e Jesus aparece andando. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Não tinha para onde correr, né, meu irmão? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse quem? Quem que tinha que ser? Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aqui a gente vê a personalidade de Pedro. Não, Jesus é o Senhor mesmo. Então dá ordem aí, para eu ir ao seu encontro nas águas. E Jesus disse o quê? Jesus responde: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Podia parar aqui. Pedro ia ser o herói, né? Do barco. Poderia parar aqui, que ele ia ser o herói do barco. Devia chegar, quando chegasse em terra, seu bando de frouxo, eu sim, tive coragem de sair do barco, ir no encontro de Jesus. Mas algo aconteceu. Jesus estava querendo dar uma lição em Pedro. Ele conhecia o coração de Pedro. Pedro era muito impetuoso. Pedro era muito atirado. Pedro já queria fazer as coisas. Então ele lança isso: Jesus, se és tu, manda que eu vá até o teu encontro. E Jesus fala: vem ao meu encontro que eu vou te ensinar um negócio. Mas quando reparou no vento e na tempestade, Pedro ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E ali toda aquela prepotência de Paulo vai por água abaixo, literalmente. E aqui Jesus estava ensinando para Pedro, né? Perdão, falei Paulo. Toda aquela prepotência de Pedro vai por água abaixo. E aqui Jesus estava ensinando para ele: se você tira o olho de mim, você afunda. E essa lição é para nós. Se eu tiro o foco de Jesus, minha vida começa a afundar. Se eu não olho para Cristo, se eu perco o foco, eu começo a naufragar. Minha vida começa a entrar num colapso. E é sutil que a gente tira os olhos de Jesus. Você não imediatamente tira. Por que Pedro tirou os olhos de Jesus? Porque ele começou a olhar o quê? O vento, a tempestade, as circunstâncias. E fala para mim se não é a mesma coisa que a gente é tentado a fazer no dia a dia. A gente sai do barco, começa a caminhar em direção a Jesus. E aí vem o vento, aí vem a tempestade, e vem a turbulência, e a gente é tentado a olhar em volta. E aí a gente tira os olhos de Jesus e a gente começa a naufragar. Cuidado, meu irmão, com a prepotência. Cuidado com o orgulho. Cuidado para você não achar que você é um super-humano, que você pode, que você é capaz. Sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso. É Ele que sustenta a nossa saúde, é Ele que sustenta o nosso trabalho, a nossa família. É Ele que sustenta tudo. Eu tenho que continuar olhando para Ele, porque sem Ele eu não posso nada. Sem Jesus, meu irmão, nada vai dar certo na minha vida, não. Quem tem um passado aí de velho homem sabe muito bem. Você tentou na força do seu braço e não conseguiu. Por que a gente vai voltar? Se coloque em seu lugar.
Sem Jesus, você não é nada. Eu tenho que me colocar no meu lugar. Sem Jesus, eu não sou nada. É Ele que sustenta tudo. E Jesus, nós reconhecemos aqui nessa noite. Sem o Senhor, nós não somos nada. Olha para Cristo. Para de olhar para as circunstâncias. Para de achar que você pode andar sobre as águas. Sem Jesus, você não anda, você afunda. Vamos entender isso. A gente começa a servir a Cristo e a nossa vida começa a ser arrumada. E a gente começa a prosperar, no sentido amplo da palavra, né? Jesus entra na jogada, meu irmão, Jesus entra na nossa vida e as coisas começam a dar certo. Aí a gente começa a prosperar. Mas a gente não pode se esquecer que é Jesus Cristo que faz tudo. Show arrogância, show prepotência, manda embora o orgulho. Jesus Cristo é o alvo, Jesus Cristo é o foco. Olha para Jesus, amém? E a gente vê outro episódio da vida de Pedro. Abre comigo, um pouquinho para frente, Mateus 26 agora. Mateus 26, versículo 51. Mateus 26, 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Então Jesus o advertiu: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Aqui é no momento em que Judas chega para capturar Jesus com aquele time, né? E então um dos discípulos tira a espada e corta a orelha do servo, do centurião. Pelos outros evangelhos, a gente descobre que o nome desse servo era Malco, e a gente descobre quem era que estava com a espada na mão. Pedro. Em João fala, né? O texto paralelo a esse de Mateus, em João fala que era Pedro. E Pedro é assim. Ele quer agir, ele quer fazer. Então chegam para prender Jesus, ele saca a espada e manda a espadada. E corta a orelha do servo do centurião. Coitado do Malco. Perde a orelha. E nos outros textos fala que Jesus pega e cola a orelha dele, né? Até na hora que está sendo preso, Jesus está fazendo milagre. E eu imagino aqueles homens ali, a maldade no coração deles, eles presenciam Jesus fazendo milagre e mesmo assim levam Jesus preso. Mas voltando para Pedro, e Jesus repreende Pedro, você está maluco, Pedro? Você acha que se eu precisasse de guarda, eu não pediria ao Pai, Ele mandaria anjos aqui para me proteger? As coisas têm que ser dessa maneira, Pedro. É para acontecer isso, eu tenho que ser preso. Jesus vinha ensinando eles isso. Vocês saibam que eu vou ser preso, né? Eu vou ser capturado, eu vou ser morto. Ele já vinha falando isso para os discípulos. Mas Pedro, naquele ímpeto, quer resolver as coisas na hora pela força do braço. E Jesus fala que é a palavra de Deus que tem que se cumprir na nossa vida, não a força do nosso braço. Mais uma lição para Pedro, mais uma lição para você e para mim nessa noite. Não haja na força do seu braço. Você quer um motivo de mudança? Para de agir no ímpeto e na força do seu braço. Deixa nas mãos de Deus que Ele vai resolver para você.
Jesus te ama demais. Deus te ama muito. E Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da minha vida. Então a gente tem que parar de querer resolver as coisas na força do nosso braço. A gente tem que deixar na mão de Deus, que Ele é a nossa justiça. Talvez você venha sofrendo porque você está tentando resolver as coisas na força do seu braço. Deixa Deus agir, meu irmão. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa que Ele vai fazer. Jesus repreende Pedro e dá uma lição para ele. Pedro, não é do seu jeito, Pedro. Não é do seu jeito. E Deus fala conosco aqui, não é no meu jeito, é do jeito de Deus. Porque Ele é justo, porque Ele é amor, e Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Amém? E o último que a gente vai ver, lição que Jesus deu para Pedro, está em Mateus 26, 31. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Então Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, então ele começa a explicar para os discípulos de forma bem direta. Senta aqui, deixa eu falar para vocês um negócio. Vai acontecer um negócio, vocês já estejam avisados. Eu vou ser preso, eu vou ser entregue para ser morto, mas eu vou ressuscitar. E eu vou falar para vocês, todos vão me abandonar naquela hora. E Pedro, o que Pedro faz? Jesus, eu não. Todos podem te abandonar. Eu não te abandono não, Jesus. Jesus fala: Pedro, vai me abandonar, estou falando para você. Jesus, estou dizendo que não. Mesmo que eu precise morrer com você, eu vou para a morte com você, mas eu não vou te abandonar, Jesus. E a gente vê que depois que Jesus é entregue, o que Jesus profetizou na vida de Pedro aconteceu. Ele nega Jesus 3 vezes. E a lição que Pedro aprendeu a duras penas, tanto que depois Jesus tem que restaurar a vida de Pedro, porque aquilo impactou demais na vida dele. Ele ter negado Jesus pesou demais para Pedro, então Jesus chama ele de canto, depois que Jesus ressuscita, e tem uma conversa com ele. A lição que Pedro aprendeu ali é o quê? Vigia. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Pedro se achava melhor que os outros discípulos. Você vê isso na frase: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele poderia simplesmente falar assim: Jesus, eu não vou te abandonar não. Mas ele faz questão de se comparar aos outros. Jesus, essa turma aqui, não confio muito nesses não. Esses daí, mesmo que todo mundo te abandone aqui, eu não. E é uma lição para a gente. Aquele que está em pé tem que vigiar para não cair. Nós não somos melhores que ninguém. Quem sou eu, se não for as misericórdias do Senhor na minha vida? Ai de mim. Ai de mim.
E às vezes a gente é tentado, né, irmão, a julgar os outros, né? Às vezes a gente é tentado a achar que todo mundo está errado. Como a gente encontra problema nos outros? É duas coisas que o crente é profissional: em enxergar o defeito dos outros e achar solução para esses defeitos dos outros, não é? Olha lá, fazendo coisa errada. Também não ora, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, olha lá. Ó. Se ele fizesse isso, a vida dele ia dar certo. E a gente vai encontrando defeito nas pessoas. A gente vai achando as falhas de caráter em todo mundo. E a gente vai receitando receita de solução para todo mundo. E a gente se esquece de olhar para nós mesmos. Meu irmão, a gente tem que vigiar para a gente não cair, viu? A gente tem que vigiar, guardar nossa fé, porque o inimigo anda de redor, meu irmão. Você vigia na sua vida, eu tenho que vigiar na minha vida, viu? Porque não é cargo de igreja que segura a gente nas presenças do Senhor, não. Não é tempo de igreja que segura a gente aos pés de Cristo, não. É vigiar e orar para que a gente não caia em tentação. Não é diploma, não é influência dentro da igreja que segura a gente, não, meu irmão. Se a gente não vigia, a gente pode cair. E Pedro aprendeu isso. Pedro, você acha que você é o melhor? Você me nega. Você vai me negar. E ele negou. E Jesus chama ele depois de canto: Pedro, tu me amas? Aquele texto que a gente conhece, né? E ele fala para Jesus: Jesus, eu te amo. Você vai apacentar minhas ovelhas, Pedro. Eu ainda conto com você. Vamos, Pedro, vamos, eu te perdoo. Jesus estava falando nas entrelinhas, estava tendo uma conversa de restauração com Pedro ali. Porque ele não queria deixar Pedro no fundo do poço. Do mesmo jeito que as lições de Jesus não são para nos destruir. Tudo que o Espírito Santo está falando com você aqui, não é para te esmagar, meu irmão, não é para pisar em você, é para nos colocar no lugar que a gente precisa estar, que é reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Vamos concluir com Romanos 12, gostaria de já estar chamando o Ministério de Louvor. Romanos 12, versículo 3. Esse versículo é a continuação daqueles primeiros versículos que a gente leu, que a gente deve se transformar, não tomar a forma do mundo, mas se transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o ensinamento continua no versículo 3, Romanos 12, pois pela graça que me foi dada, digo isso a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E isso é tremendo na ferramenta de mudança, meu irmão. Vamos entender isso aqui, que é vital para a gente entender a mudança. A gente tem que ter um conceito, não podemos ter um conceito mais elevado. A gente tem que ter um conceito equilibrado a respeito de nós mesmos. O que quer dizer isso? A gente tem que entender qual é o nosso fraco, qual é o nosso forte. Qual é a área nossa que é frágil, que o inimigo nos tenta? Qual é aquela área que eu tenho que vigiar mais, porque eu sei que é aqui que é o meu ponto fraco? A gente tem que ter um conceito equilibrado. Isso é culto racional. Espera aí, eu sirvo a Deus e eu sei que o meu fraco é essa área aqui, então espera aí, eu vou zelar por ela aqui, eu não vou achar que eu sou super-homem nessa área não, porque se o inimigo bater e eu não estiver vigiando, eu sei que eu caio nesse laço.
conceito equilibrado. Faça uma avaliação honesta da sua vida espiritual. Seja honesto com você mesmo. Não coloque aquela fachada de super crente. Não tem um conceito elevado. Tem um conceito equilibrado. Espera aí, eu sei, é aqui o meu ponto fraco. Não, nessa área, glória a Deus, eu sou forte. Essa área aqui, eu consigo tomar as cacetadas sem abalar. Mas nessa área, eu sei que se o inimigo bate, me balança. Conceito equilibrado. Está entendendo? Assim a gente pode ser transformado. Assim que a gente pode ser moldado pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Vou estar lendo o último texto e a gente vai estar fazendo um louvor. O último texto que eu vou estar lendo é 2 Coríntios 3, versículo 16. Está falando o que acontece quando Jesus entra na sua vida. Aqui descreve no mundo espiritual o que acontece. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Está falando de liberdade do pecado. Entende isso? Quando a gente se converte ao Senhor, é tirado o véu, e o Espírito Santo entra, e onde o Espírito Santo entra, há liberdade. E todos nós, com a face descobertas, passamos a contemplar a glória do Senhor, segundo a sua imagem, vamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Meu irmão, você tem liberdade para ser uma pessoa diferente. Estou falando isso porque talvez você venha pecando na mesma área. Você venha pecando na mesma área, e você parece que você é escravo. Parece que tem algo engessado, parece que você não consegue mudar nessa área. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, há libertação. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Vamos deixar o Espírito